Certo. Então, pessoal, então vamos começar, né, nossa aula. Hoje, sábado letivo, referente a uma terça-feira. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da última aula, né? Deixa eu abrir aqui o projeto do Tinkercad. Então, na última aula, a gente viu um novo componente, o chamado potenciômetro. É um componente analógico, né? E então, a gente fez um exemplo bem simples desse componente, que foi controlar a luminosidade, o tempo, né? Olha só, eu estou executando aqui um exemplo. Controlamos aqui o tempo, que foi o tempo de intervalo, né? Que ele fica piscando. Então, um exemplo bem simples. A gente montou aqui o circuito, utilizamos um LED e um potenciômetro, né? Na última aula eu pedi para a turma fazer utilizando dois LEDs, um LED vermelho e um LED verde. Então, por exemplo, se o potenciômetro, o valor dele fosse menor que 500, por exemplo, ele acendia o LED vermelho. Se fosse maior que 500, acenderia o LED verde, né? Tu conseguiu fazer, Arthur, esse exemplo? Eu tentei fazer aqui, né, professor, mas não deu muito certo, não. Aí vem aqui ver, aqui no meu último projeto, para ver o que é que tem de errado. Assim, no Certo, código não aparece nenhum código mal executado, não, né? Não tem nenhum erro, assim, certo. no código desse tipo aí, não, né? Mas não tá funcionando igual eu queria, entendeu? Certo, vamos ver agora. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, ele está ligando, Arthur, os dois ao mesmo tempo, né? Isso. Olha Agora só. olha lá no meu código e vê se tem algum sentido isso daí acontecer. Mas Só olha lá. eu já percebi aqui o que está errado. Observa aqui, ó. O sinal que envia, que sai dos pinos 7 e o pino 13, que tu fez a ligação, ele está passando pelo mesmo pino, né? Que é o pino positivo aqui, ó. Observa, ó. Esse pino todo ele está interligado, né? Como eu expliquei. Então, quando você executa a simulação, o sinal que passa pelo pino 7 vai ser o mesmo que passa pelo pino 13. É por isso que ele acende ao mesmo tempo, tá? Então, o certo é Ah, fazer tá. o quê? O certo é você ligar O cada resistor LED, direto no pino, né? isso, no pino. Ou, isso, no pino, entendeu? E não na mesma pinagem onde está acontecendo aí o exemplo. Ou seja, o terminal positivo aí da nossa protoboard, ele está conectando ao mesmo tempo o LED vermelho e o LED verde, tá? Então, o Ah, tá, certo é o que tu beleza. falou. É por isso que não está dando certo. Deixa eu olhar teu código. O teu código, tu Ah, agora declarou, deu certo. deu certo? Sim, agora quando eu boto uma potência aqui específica, o vermelho liga. Aí quando eu boto outro, o verde liga. Não, então era só esse o problema mesmo, ó. Pode Isso. resetar aí a página pra ver. Tá, deixa eu resetar aqui. Eu coloquei, tipo assim, se ele for menor do que 600, né? O valor exibido ali Certo, no monitor serial, o vermelho acendia. Se fosse certo, maior, né? O verde acendia. certo, isso mesmo. Isso.
Não, tá certo então. Era só esse mesmo o problema. Deixa eu ver teu código, né? Então, tu declarou o LED vermelho no pino 13, o LED verde no pino 7, né? Beleza, isso mesmo. Aí, aqui na função loop, tu verificou se o valor do potenciômetro for menor que 600, liga o LED vermelho e desliga o LED verde. Caso contrário, desliga o LED vermelho e liga o LED verde. Isso mesmo. Bem simples, né? Não, foi bem simples mesmo. O problema foi lá Isso, mesmo no circuito, não no código. Não, tá certo exatamente. então. Agora tu ligou, tu entendeu, né? O que que tinha acontecido. Tu tinha ligado, né? Na mesma linha de pinagem, aí aconteceu que ligou ao mesmo tempo, tanto os dois pinos. Não, entendi essa parte aí. Tá certo então. Isso. No caso, o GND não importa, né? Eu liguei Isso. ele ali na mesma pinagem, né? Mas ele só é ligado a um pino mesmo, né? Que é o GND. E não há dois pinos diferentes aqui no nosso Arduino. Isso. No caso do GND, ele pode ligar no mesmo pino, né? Só que o pino de sinal, que é o pino de onde sai o sinal digital, ele tem que ligar para cada LED separadamente, tá? Sim, sim, tá certo. Então, para deixar aqui gravado, eu vou estar resolvendo esse desafio que eu passei da última aula, né? Que foi construir dois LEDs. Então, para deixar gravado aqui no vídeo e para os alunos, os demais alunos entenderem, eu vou estar explicando agora, viu, Arthur? Tá certo, então. Então, olha só, eu vou adicionar um outro LED, LED verde, ao circuito. Vou estar adicionando um resistor. Vou ligar meu terminal, meu pino, né, do LED, o terminal negativo no, no terminal GND da nossa protoboard, e o pino positivo eu vou estar ligando em uma porta digital, vou ligar aqui no pino 7, nosso Arduino. Então, foi montado aqui um circuito com dois LEDs e um potenciômetro. Esse potenciômetro ele vai ser responsável por fazer o controle de ligar e desligar os LEDs. Então, a gente vai estabelecer um valor aqui entre 0 e 500 para ligar o LED vermelho e acima de 500 liga o LED verde, né? Então, para deixar registrado, eu vou colocar no meu código a programação do nosso circuito. Então, como eu adicionei um novo LED, eu vou estar declarando o LED verde, ele está ligado no pino 7, nosso Arduino, na nossa porta digital 7, e aqui na função loop, a gente vai ter que utilizar uma estrutura de expressão if, como a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então, a gente vai verificar se o valor do potenciômetro for menor do que 500, menor ou igual, né, a 500, a gente vai ligar o LED vermelho e desligar o LED verde. Então, para a gente ligar o LED, a gente utiliza a função digital write. Digital write LED vermelho, high, e digital write LED verde, low. Caso contrário, vamos
ligar o LED verde. Então, o LED vermelho vai desligar agora. E o LED verde vai ligar. É um código bem simples que demonstra a utilização da estrutura de seleção if e else. Tá? Então, vamos iniciar a simulação para ver se o código está funcionando. Olha só, se a gente utilizar o monitor serial, deixa eu voltar aqui, para a gente pegar o valor que está sendo lido e jogado no monitor serial. Então, eu vou colocar aqui a função println para colocar o valor do nosso potenciômetro. Deixa eu iniciar a simulação. Então, a gente pode observar que o valor do nosso potenciômetro atualmente é 348. Então, esse valor é menor do que 500. Como essa expressão ela é verdadeira, o código vai ser executado a partir da linha 18. Então, vai acender o LED vermelho, digital right, LED vermelho high, e vai apagar o LED verde, né, digital right, LED verde low. Quando eu modifico o valor do meu potenciômetro arrastando ele, olha, percebam que está modificando aqui, olha só, quando ele ultrapassa o valor 500, como agora ele está com o valor 573, o que acontece? Essa expressão ela se tornou falsa, a expressão da linha 16 do if valor do potenciômetro é menor ou igual a 500, é falso. Como é falso, a execução do código vem a partir do else. Então, o else ele vai executar a linha 21, que é digital right, LED vermelho, low, ou seja, ele desliga o LED vermelho, depois ele liga o LED verde, né, na linha 22. Então, código uma execução bem simples. E temos um detalhe que a gente não percebeu, que foi declarar a pinagem, né, do LED verde. Eu tinha percebido e já ia te falar isso, professor. Sempre esqueço aqui. E vamos, então, fazer a nova simulação. Olha só, agora sim, né, a gente pode perceber a coloração que mudou do LED verde. Vamos alterar de novo o valor. Então, o LED vermelho acendeu. Então, pessoal, é bem simples o exemplo, né? Demonstra aí um controle de 2 LEDs. Agora, o que eu vou explicar? Eu vou explicar uma funcionalidade aqui nova que a gente não viu, que é sobre as portas digitais PWM. Olha só, nas aulas anteriores, eu expliquei que essas portas aqui do nosso Arduino são portas digitais, né? Então, o Arduino, ele tem 14 portas digitais, que são essas portas que eu estou passando o mouse aqui. A gente pode observar aqui na imagem que o Arduino tem algumas portas digitais PWM. O que é essa PWM? Toda porta que tem a numeração com o tio, tá observando aí, Arthur? Esse tiozinho aqui, ó. O tio. Sim, dá pra ver bem aqui. Ao lado do número. Certo. São Tô portas vendo aí. PWM. O que essas portas PWM? Ó? Eu trouxe aqui um exemplo, né, um texto que explica como funciona a PWM. Ó. Então, a PWM, ela é a modulação por largura de pulso, né? Então, ela é uma técnica que consiste em fornecer um sinal analógico através de meios digitais. Então, olha só, pessoal, essas portas aqui, PWM, que é a porta que tem um tio na frente do número, por exemplo, 3, a porta 5, porta 6, a porta 9, a porta 10 e a porta 11, são portas que a gente pode estar simulando sinais analógicos nas próprias portas digitais, tá? Então, é um recurso que o Arduino, ele fornece, tá? Então, a gente pode estar aproveitando
essas portas para conectar, conectar ou simular, tá? Componentes analógicos, tá? Então, de que forma? Olha só, o que eu vou fazer agora? Observe que nesse exemplo que a gente fez, o exemplo ele está fazendo o quê? Ele está controlando o tempo que o LED pisca, né? O tempo. Só que o exemplo que eu vou explicar agora para vocês, né? Para a turma que for ver esse vídeo, a gente vai controlar a intensidade de luminosidade. Então, perceba a diferença, que nesse exemplo agora que a gente fez, a gente controlou o tempo de velocidade para piscar o LED. Agora, eu vou controlar a intensidade de luminosidade, né? Então, ele vai ficando claro conforme o valor do potenciômetro, beleza? Então, vamos criar um novo exemplo. Olha só, vou estar criando aqui um novo exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar o meu Arduino, vou adicionar minha protoboard, vou adicionar o potenciômetro, vou fazer a ligação aqui do meu LED. Vou ligar, perceba aí que o pino positivo do nosso LED, ele tem que estar ligado numa porta PWM, tá? Eu não posso ligar em outra porta. Então, eu vou aproveitar a porta 6 aqui, ó. Ela é uma porta PWM. O meu potenciômetro, eu ligo ele normalmente, como eu fiz no projeto anterior. Oxi, travou. Ué, professor? Travou. Oxi.